E ela veio, eu dei o tratamento. A hora que eu vi como é que ela tinha pago lá, tinha pago uma consulta que é cara, tinha pago nota de 10, de 5, de 20. Ela juntou o dinheirinho para passar comigo. Era fumante, nunca tinha feito uma tomografia de tórax, nunca tinha feito uma mamografia. Eu tenho tudo isso lá na clínica, eu tenho tudo na clínica. Vem gente do exterior, gente importante do exterior, dono de marcas famosas no mundo, eles cruzam o Atlântico para passar comigo por causa da conveniência que é lá. Uma hora que eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi eu mandei devolver o dinheiro dela. Primeira coisa que eu fiz. Aí, dei o tratamento, fiz uma tomografia de tórax, porque ela fumava, feito uma chaminé, de repente tem alguma coisa aí? Não tinha nada. E fiz uma mamografia, porque ela nunca tinha feito. Uma senhora devia ter o quê? Os seus 70 e poucos anos. Foi embora feliz, voltou 6 meses depois, com todos esses sintomas de cansaço, de memória, de fadiga, curada. Caramba. Voltou curada. Mas eu vou contar o que ela falou no final depois. A minha mulher deu uma fuçada, que ela curte as minhas coisas, entrou lá e viu que ela estava numa comunidade onde tem aquelas lajotas, que é uma comunidade mais simples. E viu que ela não tinha recurso. Aí ela saiu, deu um abraço nela, deu um abraço. Aí na série eu falei, olha que coisa, ela não tem nada, fumante desse jeito, não sei o que, nunca fez nada, agora tá ótima. Sabe por quê, doutor? Eu falei, por quê? Porque eu sou feliz. Só para dizer para vocês que tudo é percepção. E a felicidade consigo mesmo, amor próprio, isso é biologia de crença, libera substâncias com propriedades terapêuticas. Os genes não são determinantes. Os genes estão para nos servir. Então, por exemplo, ele só vai ser ativo mediante um estímulo que vem do sistema neuroimunoendócrino. Exemplo clássico, o cortisol crônico, aquele cara que não consegue dormir, libera cortisol. O que o cortisol faz? Diminui a imunidade, aumenta a gordura visceral, diminui a massa muscular. E tem até algumas suspeitas que os outros hormônios que são liberados no estresse crônico favorecem a ativação de alguns genes. 95% dos cânceres não são genéticos. Só para vocês saberem, não são 95? genéticos. Você pega, não são genéticos. Acontece por estímulo ambiental, porque é coisa que a gente não sabe explicar. Mas, por exemplo, você pega a Angelina Jolie. Ela amputou os seios porque tinha 50% de chance de ter câncer de mama. Ela viu por um gene dela ali, né? Por que os outros 50 que tem um gene não desenvolve? Qual a conclusão que você chega? Os genes não são determinantes. Minha família pode ter Alzheimer, 30%. Tem gente que tem um gene que aumenta a chance em 30% familiar de ter Alzheimer. Só que os outros 70% não desenvolvem. Porque os genes, eles só são ativados mediante um estímulo na membrana. E aí, por aí que vira, então, aquela ideia da biologia de crença. Você tem uma ideia, quando você está falando de duas células, você pega umas células de bactéria, você põe toxina, ela se retrai e para de replicar. Você põe alimento, ela se replica. Então, o estímulo ambiental é que estimula o comportamento dela. Você pega umas células com potencialidade para ser tudo, são aquelas células tronco, stem cell. Você põe ela num meio, vira osso, põe no outro meio, vira gordura, põe no outro meio, vira músculo. Mostrando que o que ativa o gene dessas células é o ambiente. Isso ficou muito claro. Então, quando você fala em epigenética, é que você tira um pouco aquela responsabilidade determinante que muita gente assume, eu tenho esse gene, eu tô ferrado, não sei o quê, coisa de família. Aí você vê que tem pessoas, sim, que tem a doença coronária familiar. Existe isso, a pessoa tem mais predisposição. Mas o que eles não param para pensar, e não falam, como é que é o hábito desse sujeito? Porque uma das coisas que eu quero fazer num curso que eu vou dar para médico, da conexão, primeiro são 4 pilares, conexão, a medicina milenar com a entrevista, exame físico, os exames que são complementares, que o médico tem que saber o que ele vai fazer com a informação do exame que ele pede e saber a limitação do exame para poder fazer uma interpretação correta, ninguém faz isso mais.
E aí você pode usar o banco de dados que eu tenho, que todo mundo tem no consultório. Eu tenho lá o Access Medicine, tem mais de 700 livros. E quando eu tenho um diagnóstico, aí eu ponho meu diagnóstico, eu pergunto lá, o que pode ser se não for esse meu diagnóstico? Ele lista todos os diagnósticos diferenciais. Essa ferramenta é maravilhosa, eu faço, você acaba fazendo um diagnóstico. Uhum. E a conexão que eu quero fazer nesse curso é conhecer o seu paciente para então tomar a melhor decisão. E já entra na biologia de crença. Para ter uma ideia, a importância do relacionamento com o médico, você vê, uma vez tem estudos que estão estudando determinado medicamento. Um grupo placebo, o outro com medicamento. Aí eles vão ver os resultados. Tem grupos aqui que melhoraram no placebo e tem grupos aqui que melhoraram com o remédio. Aí eles foram analisar, sabe o que esses grupos que melhoraram tinham em comum? O mesmo médico que passava uma mensagem otimista. Passava um critério que você vai ficar curado. Você não pode ser mentiroso, você tem que falar baseado. O cara está com uma neoplasia, que tem 30% de chance de cura. Você não pode falar, tem 30% de curar, o cara vai pensar, pô, tem 70% de eu morrer. Mas se o teu paciente for dos 30%, então o que eu costumo falar e funciona, nós temos chances concretas de resolver esse problema, vamos acreditar. Aí ele vira os dos 30%. Então, só por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a importância do desejo, do will, da fé e da crença. Eu não sei se é tão fácil manipular assim nosso consciente, porque... Eu não falei que é fácil, não. Eu sei. É porque, tipo assim, às vezes, sei lá, eu penso assim, pô, eu sou feliz. Mas tem ferramenta. Sim, o importante são essas ferramentas, porque, por exemplo, eu falo, eu sou feliz, mas aí o meu inconsciente me sabota, sabe? Tipo assim, você não é feliz nada não, cara, você é triste todo dia, cai, acorda nessa real, você não é isso que você tá falando. Então, aí, acaba que você é sabotado. Então, aí é que entra as crenças limitantes, que é aquilo que você desenvolveu ao longo da infância, daquele do pai rico, pai pobre. Uhum. Aí você precisa fazer uma ressignificação. Nos primeiros 7 anos, nós estamos num molde neurológico de programação, com a onda cerebral teta. A criança vai se programando. O que você falar para ela, ela vai absorvendo. Como é que você ressignifica isso? Aí tem o Theta Healing, que a minha filha Luísa faz muito bem, está resolvendo um monte de problemas, que você respira fundo, a meditação também faz isso, a hipnose faz isso. Você respira fundo, entra no molde de programação e ressignifica. Tem coisas... Tipo uma auto-hipnose. Tem coisas, é uma auto não, porque ela te ajuda, mas Theta Healing é uma terapia que foi desenvolvida por uma havaiana, ela mora em Montana, e ela tem resultados incríveis. E aí o que acontece? Você ressignifica. Eu estava almoçando hoje com um cara fantástico, o Felipe Sabará, que está fazendo a coordenação do Marçal, que eu conheço pouco. E ele estava contando que a fé que o Marçal tem em acreditar que ele pode, que ele vai, que é justamente esse tema que eu estou falando aqui, esse cara não tem barreiras. Por quê? Porque ele venceu desafios e só cresceu. Então, que nem eu, quando eu sabia que os meus pacientes que eu pegava em 2020 não iam morrer, porque eu já tratava logo. A hora que o cara me via, eu sabia, estava dentro de mim que eu ia resolver, porque eu tinha entendido que o corticoide ia segurar a onda na primeira variante. Na amazonense me deu mais trabalho, mas nessa eu sabia. E quando você tem essa fé, essa crença, nada te segura. Agora, como vão mudar? Porque a gente se sabota, sim. A gente sabota porque a gente tem conflitos internos. Eu acredito, é uma outra tese, que a gente vive uma resultante de vetores de intenção. Tem os conscientes, que você pode escrever no papel o que você quer, quais são suas metas, o que você gostaria, são o que você quer de consciente. Eu quero estar mais sadio, eu quero estar cada dia melhor, eu quero me tornar um ser humano melhor, eu quero saúde, paz de espírito, felicidade. Todo dia você se vê assim. Tem os inconscientes, se você não trabalhar. Agora, se você trabalhar muito esse aqui, a resultante dele vai ser maior do que as suas limitações. Uhum. Então, você vai ter um sacrifíciozinho, mas vai vencer. Isso é uma tese que a gente tem, que eu tenho. Então, por exemplo, agora, você pode fazer uma ressignificação que não é com terapia, não é com remédio, não é com nada disso. Fazer uma ressignificação, você vai entrar. A minha filha me conta coisas que ela descobriu de pacientes que eu mando,
Coisas que ela descobriu que o cara tava assim desde os 18 anos e o cara tá com 45 anos. E a hora que ele tomou essa consciência, resolveu a questão. Então, quer dizer, é possível, agora não é fácil, depende de cada um. Agora tem aquela história. O Jesus Cristo falava para Santo Tomé, eu quero ver para crer. Né? O Santo Tomé falava para Jesus Cristo, você tem que acreditar, senão você nem vai ver. O Buda, só falar como a espiritualidade já sabe disso tudo. O Buda falava, nós somos o que vivemos, somos o que pensamos, e com nossos pensamentos nós mudamos o mundo. Os físicos falam, o universo é uma construção mental. E vou mais além. Nós temos aqui a glândula pineal. Nós somos receptores de energia. Energia luminosa, energia sonora, energia química. A glândula pineal, que fica um pouquinho atrás aqui, eu gosto muito daquele Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estuda muito, ele é reconhecido em Harvard pelos estudos, ele dissecou a glândula pineal, viu que tem cristais. Antigamente, quando ele percebeu isso, falaram que é porque o primeiro órgão a envelhecer era a glândula pineal, porque com o envelhecimento a gente não metaboliza direito o cálcio se deposita nas estruturas anatômicas do ser humano. E aí viraria um cristal. O cálcio por si é um cristal, Uhum. né? Só que lá, a tese dele, e eu acho que explica o que a gente observa, sempre vejam o que a gente observa, é que os cristais, que nem eram antigamente o rádio, ele pega as ondas eletromagnéticas que está no universo escuro, que é descrito pelos físicos, que é infinitamente superior ao universo luminoso que a gente vê das estrelas. E lá, nessa dimensão, não tem tempo nem espaço. Então a glândula pineal, ela sente um campo quando o lugar, que astral, que clima pesado, ela sente, ela capta isso. É uma informação que chega até a gente, que é a intuição, por ondas eletromagnéticas. Tem até uma tese que é a nossa conexão da nossa consciência não tem tempo e espaço, tem essa tese que ela poderia estar nesse universo escuro. Eu não sei, o que eu vejo do ponto de vista prático? Quando eu estava escrevendo o meu livro Desejo, Logo Realizo, que é um livro que eu queria passar para as pessoas a importância de que a gente é capaz de influenciar a nossa realidade, as ideias vinham. Quando eu tive a sensação do corticoide, as ideias vinham. Quando eu estava meditando, eu entendi, esse vírus é assim. Quando ele é quebrado, ele libera uma toxina, que nem a bactéria gram-negativo, que nem na dengue. Então é essa toxina que é liberada depois que quebra que causa a doença. Mas eu estava meditando e as ideias vêm. Então, eu só posso acreditar que não é porque a gente é inteligente ou é burro. Eu acredito que a gente se comunica com a informação. A gente se comunica. Os mais céticos vão dizer, não, você raciocinou direito. Tá bom, eu raciocinei direito, mas para um pouquinho para pensar. A gente foi um dos pioneiros no mundo a entender o mecanismo dessa doença. Teve gente lá na Espanha 10 dias depois com a brilhante Marina Bucar, que trouxe o protocolo de Madrid, só que ela fazia na veia o corticoide. Teve lá, acho que em Bérgamo também, uns 15 dias depois. Mas, essa teoria... E não tive medo de sair porque eu estava muito seguro da situação. Mas por quê? Porque você recebe e vem com muita confiança. Agora, quem, por exemplo, se identificou com aquilo que você falou que não é fácil. Não é fácil, mas a gente pode todo dia meditar, aumentar o vetor consciente, escreva num papel, perdoe as pessoas, peça perdão mentalmente, faça projetos, tenha sonhos. Não existem problemas mais desafios para a gente crescer. Faça mais vezes aquilo que você gosta. Você tem que viver um hoje. Tem uma música do Ziba que chama Dream, que ele ficava pensando, será que meus sonhos vão realizar, etc. Ele realizou todos os sonhos, ele cresceu. Mas ele falou, depois de tudo isso, ele fala, but what really matters is today. Tem que viver o hoje. Outro dia, o meu filho mais novo, ele foi para a Islândia. Lá paisagens lindas, mas um baita frio. E ele fez um comentário que é inacreditável. Eu estou nesse país frio, mas eu nunca me senti tão acolhido pela natureza com essa beleza. E o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um cara que eu acho que vocês têm que tentar entrevistar, o Sérgio Felipe de Oliveira é um cara que ele fala que o ser humano se afastou da natureza.
No meu livro, eu falo a importância que é tomar um banho de cachoeira, sentir a natureza. E aí, o meu filho fala assim, me sentir acolhido, etc. E é, de certo modo, confortante, sabendo que quando eu desencarnar, eu vou fazer parte desse todo. Caralho. Tá certo? Ele sentiu isso lá. E ele tem já a visão do que eu falei aqui. Crie projetos que tragam benefício a terceiros. É isso que vai salvar a humanidade, que só está olhando no umbigo e só está olhando em querer dominar as pessoas com medidas ditatoriais, que eu estou falando no mundo, não estou falando aqui do Brasil. Sim, é o mundo, né? No mundo. Então, mas aí tem essa resistência. E essas pessoas que trazem benefício a terceiros vão estar sempre protegidas.